Ele cresceu adormecendo com a voz de Dona Conceição, sua mãe, lendo livro de histórias para ele e seus irmãos. Assim começava a sua primeira relação com a arte. Ele gostava de ouvir na voz de sua mãe as músicas praeiras de Dorival Caymmi. Quando criança, sonhava em ser pianista, ouvindo música clássica, influenciado por um tio que amava música e artes e que lhe apresentou o cinema. Seus primeiros passos no teatro começou na escola, com direito a figurino e cenário. Depois disso, ele percebeu que sua ligação com a arte seria para sempre. Ele é sensato, bonito, talentoso, meu melhor amigo e meu irmão. Trago só memórias boas junto a ele. Para encerrar a primeira edição do projeto Interlocuções Cênicas, a trupe investigativa Roto Cênico traz o ator José de Brito. Na hora que eu estava fazendo, eu senti uma força dentro de mim. É como se eu digo que é um poder, assim, né? Que você falar, aquela assembleia inteira te ouvir e silenciar, e você percebe, né? Quando você está com o público na mão. E isso foi a segunda vez que isso... Caramba, isso é gostoso demais. Eu acho que eu sou muito aberto, assim, a receber coisas, né? E também gosto muito de dar coisas, dar muito de mim, assim. Eu não sei fazer nada pela metade, assim, nada no teatro, na vida. Eu gosto de fazer inteiro, né? E eu pude sempre, isso eu tentei, né? Mas eu acho que eu fiz sempre muito inteiro as coisas, né? Esse corpo que me deram, tão único e tão meu, a alegria tranquila de viver e respirar, a quem, me digam, eu devo agradecer. Eu, quando penso nessa poesia, eu agradeço à minha família, né? Sobretudo à minha mãe, né? Que muito cedo, né? Ainda criança, eu sou o penúltimo filho. Nós éramos 6, parece nome de novela, mas éramos 6. Meu pai era da Maria Mercante, vivia viajando, 6 meses fora e às vezes estava em casa. Nós éramos muito pobres, não tínhamos TV, ou quando tinha, vivia quebrada. E o nosso lazer à noite era minha mãe contar histórias para a gente, né? E fica na minha memória a voz da minha mãe, né? Lendo a Bíblia. Né? Ela lia a Bíblia como se lê um livro de histórias, assim, né? O Gênesis, né? O Êxodo, aquela passagem do Mar Vermelho. Ela lia aquilo de uma maneira que me fazia imaginar, criar aquelas imagens daquelas palavras. E minha mãe é uma excelente leitora, lê muito bem, graças a Deus, né? E o outro livro é um livro de História do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato, um livro grosso, assim, que tinha histórias, né? Uma história que eu lembro muito é a história de Rômulo e Rêmulo, os 2 irmãos criados por uma loba, e tinha uma ilustração no livro que era os meninos mamando na teta da loba. E aquela imagem ficou na minha... Criança, imagina, né? Eu devia ter 4 anos, eu tenho memória dos 3. Eu lembro de tudo isso, assim. Minha mãe contando histórias e isso ficava na minha cabeça. Minha mãe também é uma pessoa muito cantante. Ela trabalha cantando, assim, né? Canta muito. E canta de tudo, né? Desde música religiosa, enfim. Mas nesse tempo ela era mais popular, MPB. Sempre gostou muito das músicas do Dorival Caymmi. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Isso povoou muito a minha cabeça durante muito tempo. Eu achava aquilo tudo muito teatral, sem saber o que era ser teatral. Mas eu achava aquilo de uma representação, assim.
e eu via muito TV, gostava de ver TV. Sempre gostei, assim. E tinha uma coisa da infância, que eu acho que toda criança passa por essa fase, que é de brincar de representação, de contar história, de montar historinhas, né? Eu não tinha muitos brinquedos, eu fazia os meus brinquedos. Então a gente pegava, tinha um fio, que é uma corda de nylon branca, eu dava uns 3 nós, fazia uma cabeça, cortava assim, desfiava, fazia um cabelo, fazia o corpo também, desfiava a lã, o nylon, né? E brincava, tinha vários personagens, criava histórias. Então isso já tinha uma coisa da imaginação ali em mim, que me despertava. E junto com isso eu tinha um tio. Meu pai não era muito... Meu pai era de festa popular, assim, né? Festa junina. Ele era sempre o padre. Na representação do casamento, meu pai era convidado para ser o padre. E esse tio, ele morava numa casa grande e ele era um colecionador de discos. Sempre gostava de discos de vinil. Quando ele morreu, ele tinha quase 3.000 discos, assim, de vinil. E eu adorava ficar lá, porque ele tinha uma vitrola gigante e a gente botava os discos para ouvir, né? E ouvia música clássica. Ele ia me mostrando, falando assim, isso aqui é Frank Sinatra, isso aqui é Johnny Metz, isso aqui é Elvis. Ia mostrando os discos para mim, eu ia ouvindo. E eu achava aquilo maravilhoso, assim, poder ouvir uma música, né? Na minha casa não tinha vitrola, né? E esse contato, isso foi, de alguma maneira, povoando a minha vida, o meu ser, e eu fui gostando. Mas daí fui para a escola, eu já cheguei na escola alfabetizado, né, já sabia ler, né, e fui estudar com 7 anos. E eu tinha uma professora que eu me apaixonei, era uma professora que ela me fazia muito, me pedia para ler na frente para os amigos, né? As leituras sempre eu fazia lá na frente e tal. Então, essa coisa de ir na frente, eu fui perdendo, eu era muito desavergonhado, assim, não tinha vergonha de nada. Eu ia lá, lia, isso também me ajudou bastante. Quando eu fui para o ginásio, eu tive um contato com um professor, que esse foi, assim, eu digo que foi o primeiro cara que me marcou muito. Primeiro que ele era fumante, naquele tempo, professor politicamente correto, fumava na sala de aula, fumava muito. E ele era aqui de Nova Iguaçu, morava no centro, perto da Unig. Ele era escritor, ele escrevia, já tinha publicado livros. Isso, de alguma maneira, me instigava, assim, né? Pô, meu professor escrevia um livro, né? E ele levava o livro, a gente na 5ª série, criança ainda, né? Mas ele já tratava a gente como adulto, falava palavrão. E ele gostava muito de artes, né? E ele resolveu montar uma peça de teatro com um texto dele na escola. E aí eu fui fazer esse personagem na escola, né? E tinha figurino, tinha cenário, tinha mesa, eles trouxeram de casa o aparelho de jantar, e aquilo me encantou, assim, falei assim, putz, eu gosto de fazer essa coisa, eu gosto disso, de verdade. E aí foi indo. Na escola, sempre, até o 8º ano, eu fazia teatro. Só que um pouco antes disso, né, eu sou de família católica, eu já muito cedo fui para a catequese, aquela coisa de participar. E na minha paróquia não tinha padre, eram as freiras que eram as regentes, eram as que tomavam conta da igreja. Elas eram estrangeiras, eram suíças, e uma vez ela me chamou para fazer um personagem, João Batista. Era um alto de Natal, eu ia fazer o João Batista. E aí ela me dirigia. A gente ensaiou. No dia da apresentação, eu botei uma roupinha, um pano verde, assim, de cetim, amarrei um pedaço de pau na mão, fui lá dizer o texto de João Batista. Na hora que eu estava fazendo, eu senti uma força dentro de mim, eu digo que é um poder, assim, né? Que você falar, aquela assembleia inteira te ouvir e silenciar, e você percebe, né, quando você está com o público na mão. E isso foi a segunda vez que isso, caramba, isso é gostoso demais, né, ter esse poder. E quando acabou, as pessoas vindo falar comigo, assim, nossa, como você fala bem, você fez uma voz diferente, não parecia você. Você tinha uma voz muito fininha, uma vozinha assim delicada.
E eu acho que tive que impostar, né, para falar alto e tal, e as pessoas vieram me elogiar. Aí eu já falei, caramba, é isso. Aí pronto, aí daí para lá comecei a fazer. E aí eu já estava terminando o ensino médio, segundo grau, e eu tinha uma amiga muito importante, que era minha parceira, Lucione, lá da igreja, a gente fazia. Aí pronto, aí meu espaço de fazer teatro era na igreja, né? Eu fazia tudo, né? Natal, Semana Santa, Páscoa, o que fosse, a gente envolvia, fazia coisas, né? E tinha amigos fora que faziam o teatro comum, o teatro que era o Marcos Antônio, Marcos Lucas agora, o nome, e o Ramiro Maia, que foram pessoas que de alguma maneira também me influenciaram, e a gente trocava, né? E circulavam também nesse ambiente da igreja. Acabava, em algum momento, eu chamava para fazer uma coisa, eles vinham, a gente se encontrava. Quando eu fui para o ensino médio, eu tive uma outra professora de literatura que uma vez organizou um seminário sobre Vinícius de Moraes, e ali naquela sala, naquele auditório do Orelhão, aquele contato com aquela mulher, com a maneira como ela lidava assim, com a gente, com os alunos, com respeito e com um amor àquela profissão, né? E à literatura, né? E aquilo tomou uma coisa de paixão, assim. Eu acho que eu fui apaixonado por ela, primeiro que ela era linda, por dentro e por fora, né? E ela dizia para mim assim, você tem tanto talento, eu acho você uma pessoa tão talentosa. Ela me elogiava muito, via coisas em mim que às vezes eu nem mesmo via. Ela me fez escrever, né? Me incitou a escrever alguma coisa. Nesse período eu tinha vindo a assistir uma montagem de Morte e Vida Severina no Teatro Arcádia, com um grupo que ocupava lá o Teatro Nova Iguaçu, que hoje não existe mais. E quando eu vi aquilo, eu sempre digo que foi a primeira vez que eu vi teatro, porque eu fazia, mas sem ver. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo teatro, a não ser ver TV, né? E quando eu vi aqueles atores, tinha uma atriz negra que era uma força, fazendo a Mulher da Janela, aquilo ficou na minha memória durante muito tempo. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, eu tenho que escrever alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí foi um pouco inspirado por Morte e Vida Severina que eu fiz essa peça ambientada no Nordeste e tal, e escrevi uma peça chamada Terra Santa. E aí propus para o pessoal do meu grupo na igreja e a gente fez. Montamos a peça e foi um sucesso, assim. As pessoas ficaram apaixonadas, os atores empolgados, tudo gente adolescente, sem nunca ter feito nada, tinha criança no elenco. Nós éramos umas 30 pessoas fazendo essa peça. Tinha música, imagina, tinha música, começava com música, era meio musical, muito abusado, né? E depois que acabou isso, eu me formei, acabou o ensino médio, eu montei um grupo de teatro na igreja, e a gente montou um texto que eu também chamei No Reino de Masquibomba. Escrevi um texto, Machambomba, né? Uma brincadeira com a história de Nova Iguaçu, mas não tinha nada a ver com Nova Iguaçu, só o nome. Era um teatro de fantoches. Eu construí com uma caixa de geladeira um cenário e a gente levava para as escolas e fazia lá as apresentações do teatro de fantoches. E uma professora me viu e falou assim, poxa, a gente vai abrir uma escola de educação infantil, você não queria trabalhar com a gente? Vai abrir aí uma vaga. E eu fui. Ela me falou, um ano depois, ela me fez o convite no início do ano, quando foi no final, ela disse, a escola vai inaugurar, e eu fui trabalhar no Estado, e fiquei 26 anos trabalhando como pré-escolar, trabalhando nessa escola. E aí, mais uma vez, essa coisa de contar a história, de fazer teatro, de virar professor de teatro, foi um pouco ali, eu brincava com aquelas crianças todas, né, durante esse tempo. Exercitei bastante. Só que quando eu comecei logo a trabalhar, eu tinha vontade de estudar, eu queria muito fazer teatro de verdade. E eu queria ir para a Unirio. Falei assim, eu vou tentar, já tinha terminado o ensino médio, vou tentar fazer a Unirio. Aí eu fui para a Unirio fazer a prova, só que eu, ingênuo, escolhi um texto do Dias Gomes e escolhi o Santo Inquérito.
Só que o personagem que eu escolhi para fazer foi Branca Dias. Né? Imagina. Aí quando eu cheguei lá, Roberto de Cleto era o cara que estava me avaliando na banca, era o chefe da banca. Ele, antes de começar, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, você leu muito pouco na sua vida, né? Aí eu falei, por quê? Ele disse assim, porque o seu questionário aqui, né, vê que você não... Você é... Aí eu já fiquei com raiva dele, da primeira pergunta. Eu falei assim, é porque eu trabalho para sobreviver, eu ganho muito pouco, não dá para comprar livro. Eu falei assim, eu moro em Nova Iguaçu, não sei se você conhece, lá não tem nem biblioteca pública. A biblioteca do Sesc funciona em cima de um banco, é um espaço de 20 por 20. Então, os livros que eu tenho acesso é o que eu pego lá emprestado às vezes para ler. E aí fui fazer a minha cena. Estou fazendo a cena, aí ele disse assim, vai para a esquerda alta. E eu falei, que diabo de esquerda alta é essa? Não, direita baixa. Eu falei, gente, não estou entendendo o que esse homem está falando comigo. Enfim, fiz o teste, aí ia ser individual. O teste em dupla, eu fiz com a Gótia, que não era Gótia na época. Era uma menina louca, cabelo louro, descolorido, tinha acabado de cantar na Feira da Providência, no Rio de Janeiro. E aí eu não sabia, fui lá, fiz a cena com ela e foi ótimo. Aí depois, como teve avaliação, ele falou assim para mim, pô, você foi muito bem na cena em dupla, na tua cena individual foi ruim, né? Você escolheu um texto que não é muito a sua cara, não sei o quê, no seu perfil, você escolheu um texto feminino. E xoxô, né? Óbvio. E com toda razão. Eu fiquei assim um pouco querendo de novo tentar o Rio. Aí tentei a segunda vez, no ano seguinte não consegui. Aí naquele ano foi muito frustrante, mas aquela freirinha lá da frente, que eu falei lá atrás, que me dirigia, ela estava morando em Salvador naquela época, na casa delas, e ela me manda uma carta dizendo que tinha uma sobrinha que morava na Suíça, que tinha muito interesse de ajudar um jovem, uma pessoa no Brasil que quisesse estudar. E aquela carta, eu fiquei assim, falei, meu pai... Aí eu falei com a Luciane, eu queria muito estudar, mas eu queria fazer teatro. Como é que eu vou dizer para essa mulher que eu quero fazer teatro? A mulher lá na Suíça, desgraçada de ser preto, quer fazer teatro, né? Quero ajudar ele a ganhar dinheiro, ele quer fazer teatro. Aí a Luciane dizia, fala, faz, não sei o que, escreve, responde. Eu resisti, fiquei resistindo muito. E aí, em determinado momento, em outubro daquele ano, eu escrevi para ela, assim, ó, vou escolher, vou aceitar a ajuda, assim. Aí falei com essa amiga, fomos os dois para a cidade para procurar um curso de teatro para eu fazer. Peguei o Central, desci na Central do Brasil, cheguei na Presidente Vargas, olhei para frente, assim, tinha lá, Liceu de Artes e Ofícios. Falei, ali deve ter curso de teatro, vou lá. Fui para o liceu. Cheguei no liceu, olhei lá, negócio dos cursos, 6 meses de duração. Falei, gente, eu não vou falar para essa mulher que eu quero fazer um curso de 6 meses, não pode ser aqui. Aí eu olhei para o lado e vi uma revista de domingo, Jornal do Brasil. Eu gostava muito de ler essa revista, porque o meu contato também com o teatro era um pouco por ali. Eu não via teatro, mas eu sabia a programação toda que estava lá acontecendo no Rio de Janeiro, porque eu gostava de ler, tinha as fotos, geralmente uma foto da cena. Eu gostava de ler aquela revista. Aí peguei aquela revista, abri assim e estava lá o endereço da Cal. Aí eu peguei ali mesmo no Calouste. Aí eu fui parar no Calouste Gulbenkian também, procurar um curso, mesma coisa. Curso livre, não interessava. Aí eu peguei o telefone e liguei para a Cal. Quem atende é a Silvia. Atende a secretária, que depois eu fui conhecer, era a Silvia. Aí quando eu cheguei na porta da Cal, que eu olhei para aquela paisagem, aquele cheiro, aquele elevador, eu falei assim, eu quero estudar aqui. E assim eu fiz, me inscrevi num curso livre, ele me chamou para ver uma aula de um professor, esse tal de Mola, eu entrei, quem estava dando aula no curso lá era o Moacir Góes. Eu já fiquei impressionado com aquela figura, né, daquele homem falando daquelas coisas, eu falei assim, gente, esse lugar é mágico, eu quero estudar aqui. E assim foi, eu... no ano seguinte fiz um mergulho teatral, 3 semanas de mergulho, e depois me inscrevi na turma e segui, né? E foi fundamental para mim ter passado por essa experiência.
Então, logo que eu me formei na CAU, né, eu recebi um convite de um professor, né, que havia me dado aula lá, chamado Luiz Fernando Lobo. Ele estava criando uma companhia de teatro, que é a Companhia Ensaio Aberto. Estava montando o Cemitério dos Vivos, lá no Fórum de Ciência e Cultura. E aí eu, mais alguns amigos da turma, Ana Lúcia Castro, Marcos Kovacs, a gente foi fazer parte dessa companhia, né? Não pude continuar porque a companhia ainda não era, assim, não dava para sustentar, né, os atores, né? Acho que isso é um problema que a gente vai passando, de você fazer e não receber por aquilo que faz o suficiente. Eu sempre morei na Baixada, sempre morei aqui, então o valor do cachê sempre é gasto basicamente com passagem, né? Era quase uma ajuda de custo. Agora, eu não queria deixar de lembrar o meu trabalho com a Confraria Nau dos Loucos. O nosso encontro, ele sempre foi muito frutífero, né? Eu sempre digo que as coisas mais bonitas, como ator, que eu fiz sobre a sua mão, né? Que eu tenho muito orgulho. A gente só não conseguia ganhar dinheiro naquela época, mas a gente fez coisas muito bonitas, assim, muito... Dama da Noite, sobretudo, que foi num momento da minha vida muito importante ter feito aquele texto. E eu acho que eu não quero deixar de falar isso. Pelo menos 2/3 do Marcos tem cabelo inclusive nós. Depois eu trabalhei com o Henrique Tavares, que também era da minha turma, e Carla Fauli, tinha uma companhia, fundaram a companhia Ficadeira, inicialmente era o nome, depois Quem São Esses Caras. Depois disso, eu trabalhei com a Miwa e a Nagzawa, a gente fundou um grupo, né, fazendo teatro para o público infantil, trabalhando basicamente com o teatro infantil. E aqui, naquele momento foi um dos primeiros espetáculos que eu ganhei grana, porque a gente fez um projeto com a Prefeitura do Rio. Depois a gente foi trabalhar junto com o Marcelo Melo, que hoje é Marcelo Morato. Marcelo sempre conseguiu produções, né, no Banco do Brasil. E só que concomitante a isso, eu tinha aqui em Nova Iguaçu uma companhia de teatro chamada Companhia Iguaçana de Teatro. Eu, Anderson, Marcos Monteiro. Trabalhamos eu trabalhei 4 anos com o Projeto Escola. Também foi um período que eu ganhei, consegui me sustentar, né, fazendo o Teatro Escola. A gente produzia por ano 2 espetáculos, né, vendendo e trabalhando todos os dias, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 10 da noite, viajando por o estado do Rio de Janeiro inteiro. Conheci muitos lugares, muitas escolas. Isso foi uma experiência também muito importante para a minha carreira. Eu falo que foi a minha segunda escola de teatro. E agora a gente está num momento muito difícil, né? Esse momento de pandemia, mas eu tenho a companhia, né, de segunda, eu, Anderson Dias, Ohana Natureza, Thiago Zandonai, Carla e PH Silva, Carla Nunes. A gente está com um espetáculo chamado Inquérito 5736, que é uma adaptação do Santo Inquérito, né? A gente conseguiu produzir um espetáculo bem legal, bem interessante. A gente está participando de alguns festivais, né? Ficamos em cartaz em alguns lugares. Dar de comer a quem tem fome, Dar de comer a quem dar de tem beber fome, a quem tem dar de sede, beber vestir os músicos, dar pousar aos viajantes, visitar os leitos presos, libertar os que estão presos, enterrar os mortos, dar aos vocês, ensinar os ignorantes, consolar os aflitos, perdoar as fraquezas do próximo, pedir a Deus pelos vivos e os mortos. De que adianta? De que adianta alegar inocência, protestar com uma injustiça? Eles provam o que eles quiserem contra nós.
Rara foi a vez em que eu fui ver o mar. É isso. Eu me sinto um prisioneiro do cais. Outro dia me perguntaram o que me envolve. Estou botando uma coisa aqui que não sei se tem a ver, mas eu sempre digo que o que me envolve são as pessoas, né? E foram as pessoas que me levaram para onde eu estou hoje. Foram esse encontro com as pessoas que me fizeram a ser o que eu sou hoje. Eu acho que eu sou muito aberto assim, a receber coisas, né? E também gosto muito de dar coisas, dar muito de mim. Assim. Eu não sei fazer nada pela metade, assim, nada no teatro, na vida. Eu gosto de fazer inteiro. Né? E eu pude sempre, isso eu tentei, né? Mas eu acho que eu fiz sempre muito inteiro as coisas. Né? Dora, rainha do frevo, de um maracatu. Dora, Engraçado que eu já do escrevi maracatu, uma carta para esse Zé. te conheci no Recife. Eu chamei essa carta de um menino que amava as formigas. Quando era criança eu adorava as formigas. Então eu queria dizer para mim, quando era pequeno, quando era criança, para esse Zezinho, que ele continuasse valorizando as pessoas, né? E que ele continuasse acreditando naquilo, naquelas coisas que ele imaginava e que ele sonhava. Que isso ia levar ele a algum lugar, né? Para ele nunca desistir, né? De sonhar. Esse Zé está aqui dentro ainda. Esse menino está comigo para sempre. É uma droga a gente se emocionar, né? Mas, enfim, sei como é que vai ser. Mas eu diria isso para ele, assim. Continua acreditando nesses sonhos que você tem, né? E continue amando essas pessoas que você ama e que vai dar tudo certo. No final dá tudo certo.